Então, gente, como eu tava falando aqui que a câmera parou, eu tava falando assim que o que mais marca a vida do rei Davi não são somente os seus êxitos e suas vitórias, mas também os seus fracassos e as suas derrotas, mostrando que para a gente ter um coração, para a gente ter um coração voltado para Deus, para a gente ser um homem, uma mulher, uma pessoa voltada para Deus, o importante é nos arrepender profundamente, com ardor, com tremor, com amor no coração, e aí sim Deus vai aceitar nosso arrependimento se a gente não voltar a pecar o mesmo pecado novamente a cada dia, né? Então aqui está falando assim: quando aprendemos que compartilhamos mais os fracassos de Davi do que das suas grandezas, deveríamos assim ficar curiosos para descobrir o motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus. Davi, apesar de suas fraquezas, possuía uma fé inabalável na fiel e perdoadora natureza do Deus Yahvé. Foi um homem que viveu com grande prazer. Ele pecou, mas foi rápido em confessar suas transgressões. Suas confissões eram de coração e seu arrependimento genuíno e sincero. Nunca negligenciou o perdão de Deus Jeová ou tomou sua bênção como uma concessão. Então, aqui no caso, né, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, mas toda vez que eu falo a palavra Deus, eu procuro falar a palavra Yahvé, a palavra Jeová, porque para saber qual é o Deus ao qual eu sirvo, tá? Porque Deus, até o dinheiro pode ser o seu Deus, porque a Bíblia fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então Deus é onde a gente coloca o nosso coração. E Davi, ele não colocava o coração no pecado, ele colocava o coração no arrependimento, em voltar, em retroceder e se alinhar e se ajustar de acordo com os parâmetros e com o desejo da santidade do Deus que ele servia, né? Que é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que é o Deus Jeová, né? Jeová. Em troca, o Senhor nunca lhe negou seu perdão e as retribuições de suas ações. Davi experimentou a alegria do perdão mesmo quando teve que sofrer as consequências dos seus pecados. Nossa tendência é inverter os papéis. Na maioria das vezes, preferimos evitar as consequências e repetir o mesmo erro. Ele aprendeu com as suas falhas porque aceitou o sofrimento que essas consequências resultaram na vida dele. Quais mudanças seriam necessárias para que Deus encontrasse esse tipo de obediência em você? Então, eu estou refletindo de acordo com a Bíblia, aplicação pessoal, Bíblia de estudo, revista e corrigida Almeida, tá, gente? Então, aqui tá falando assim que nós temos que ser como Davi, porque para agradar a Deus, o que ele precisou foi se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, não voltando a cometer o mesmo pecado e também pagando a consequência. Ele entendeu que todo erro tem uma consequência mesmo que Deus tenha te perdoado. Deus ele é perdão, ele é amor, mas aqui se faz e aqui se paga. Então, quando o profeta Natan chegou para ele e trouxe para ele assim: Davi, a consequência do seu erro é esta. Vai acontecer tal e tal coisa na sua casa, vai acontecer tal e tal coisa com seus filhos. Você vai ter que pagar pelo seu pecado. Hoje, quem paga nossos pecados é Cristo. Mas por que a Bíblia fala que Jesus Cristo é a raiz de Davi? Porque na época de Davi, Jesus ainda não tinha nascido para pagar os pecados dele. Mas agora nós temos Jesus Cristo para pagar os nossos pecados. Hoje a nossa consequência ela é menor que as consequências que Davi pagava, porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados, mas nós ainda recai sobre nós uma consequência não tão grave quanto na época do rei Davi, e ele pagou as consequências com tremor, com temor e com amor a Jeová, tá? E por isso ele é considerado um homem segundo o coração de Deus.
O profeta Natan pediu para ele julgar uma situação, ele, sem saber, julgou a pessoa digna de morte, e o profeta Natan, cheio do Espírito Santo, falou: essa pessoa é você, Davi, foi você que cometeu esse pecado, então vai acontecer isso e isso e isso com a sua família, tá? E ele pagou as consequências do pecado dele, tá? E assim ele ficou liberto do seu pecado, e nós hoje somos libertos do nosso pecado por Cristo, com Cristo e em Cristo, para a glória do nosso Deus Pai, Jeová. Mas mesmo assim ainda vivemos uma certa consequência e temos que aceitar que é abandonar o erro e ser perdoado, mas consequências ainda ficam na nossa vida. Temos que pagá-las com alegria e saber que sem Cristo elas seriam muito piores, para retornar à santidade, tá? Pontos fortes e êxitos. É o maior rei que Israel já teve até hoje, é antepassado de Jesus Cristo, é citado na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Ele é um herói da fé, tá, gente? Ele teve uma fé heróica, uma fé inabalável, uma fé que superou as dificuldades e as falhas, e superou também as consequências dos seus erros, né? Sem pensar mal de Deus. Descrito por Deus como o homem segundo o coração de Deus, fraquezas e erros. Adulterou com Batseba, planejou o assassinato de Urias, marido de Batseba, desobedeceu a Deus ao realizar a contagem do povo, não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. Lições de vida. A disposição para admitir honestamente os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. O perdão não remove a consequência do pecado. Deus deseja nossa total confiança e adoração nele, mesmo pagando as consequências do nosso pecado, compreendendo que aquilo ali é para corrigir o nosso caráter, tá? Informações essenciais: local, Belém, Jerusalém. Ocupações: pastor, músico, poeta, soldado e rei. Familiares: o pai Jessé, a esposa eram Mical, Enoã, Abigail e Batseba. Os filhos: Absalão, Amon, Adonias e Salomão. Filhas: Tamar e outras irmãos. Então, naquela época eles tinham esse costume de ter vários filhos, várias esposas, mas isso aí Jesus Cristo cortou no Novo Mandamento, no Novo Testamento. Versículo-chave. Agora, pois, o Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. 2 Samuel 7, 28 e 29. A história de Davi se encontra-se em 1 Samuel 16, a 1 Reis 2. Seu nome também é mencionado em Amós, Mateus, Lucas, Atos, Romanos e Hebreus. Hoje nós ficamos com um pouco da reflexão aqui da revista, da Bíblia de Estudo Almeida Revista e Corrigida. Se inscreva no canal, tá, gente? Menina dos teus olhos. E é isso, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais.